Olá! Esse é o 25º episódio do Movimento X e a continuação da conversa sobre pesquisa UX democratizada, com a Camila Borja. Para quem está chegando agora, a Camila é especialista em UX Research no Itaú e no episódio anterior falamos sobre um assunto que anda bastante quente na comunidade: gestão e organização dos aprendizados de pesquisa, também conhecido como Atomic Research. Nessa segunda parte da conversa, o formato é bem mais uma discussão do que entrevista. Compartilhei bastante sobre o meu ponto de vista como UX Research e a gente falou sobre operação de pesquisa ou Research Ops, síntese de aprendizado, storytelling e muito mais. Quero contar para vocês que o Movimento X está fazendo uma parceria com o Panorama X. Com essa temporada inteira sobre o UX Research, a gente decidiu investigar a fundo como está o mercado entre os brasileiros com a pesquisa online. Então, o Movimento X está fazendo uma parceria com a pesquisa Panorama X, que há 5 anos investiga o mercado. Dessa parceria vai nascer uma análise especialmente sobre os profissionais e o mercado de UX Research. E para isso acontecer, a sua contribuição é super importante. Esse é um mercado novo e é muito importante a gente ter informação. Então, quero te convidar para se cadastrar na lista de e-mail que a gente criou exclusivamente para enviar o formulário da pesquisa Panorama X quando for lançada. E ao participar, você também vai receber os resultados fresquinhos no seu e-mail. Vamos lá? Acesse movimentox.com/pesquisaox, tudo junto. Repetindo, movimentox.com/pesquisaox, tudo junto. A gente também colocou esse cadastro no menu do site. Esse é o último episódio deste ano, vamos entrar de férias e voltamos com mais uma temporada em 2020. Enquanto a gente está de férias, vocês podem aproveitar para ouvir os episódios anteriores. Recebemos esse feedback e liberamos o download de todos os 25 episódios do Movimento X. E esse também é mais um dos episódios patrocinados pela Hotmart, que apoia o nosso trabalho, e a empresa também segue investindo na sua equipe de tecnologia. A Hotmart é pioneira e líder na América Latina na venda de produtos digitais e atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech. A empresa está crescendo muito em várias partes do mundo e junto ao desafio de desenvolver produtos globais. Então, se você é designer ou desenvolvedor com interesse em fazer parte dessa equipe que hoje está em Belo Horizonte, pode se cadastrar no banco de talentos em bit.ly/vagas da Hotmart. As músicas deste episódio são do produtor Richard Garrel com o seu projeto Aeoner. Lembrando que todas as informações e links que falei também estão em movimentox.com. Então vamos lá! Eu sou a Isabela de Fátima e essa é a segunda temporada do Movimento X. Você considera que você trabalha hoje como Research Ops? Não considero. Eu acho assim que... Não, porque eu acho que Research Ops, eu acho que tem um trabalho... de novo, eu acho que esse trabalho de centralizar a parte operacional é muito importante. Então, centralizar essa parte de recrutamento, essa parte de... até de... como é que chama isso? De autorização, né? Que o cliente autoriza. Como é que chama isso? Termo de consentimento. Isso, ou de confidencialidade, consentimento. Então, assim, até centralizar essas coisas burocráticas. Para mim, as empresas deveriam ter equipes ou estruturas preparadas para lidar com isso. Tá? Então, assim, eu não considero que a gente está fazendo isso dentro de UX. Eu acho que a gente tem o apoio de pessoas de marketing, lá, de pesquisa, que nos ajudam, mas dentro de UX, assim, eu não posso fazer isso sozinha, com certeza, e eu nem me proponho a fazer isso sozinha. Mas eu acho que numa empresa desse tamanho, eu acho que Research Ops, com certeza, é uma oportunidade incrível. E eu acho que é o desafio de muita gente. Uma dúvida. Muito se diz que Research Ops é você criar infraestrutura para que outras pessoas que não são pesquisadores, full-time, por exemplo, façam pesquisa. De certo sentido, você cria isso, porque você cria documentos, você cria material, você cria embasamento
para que os analistas, né, como vocês chamam aí, possam fazer pesquisa, certo? Sim. Eu acho que sim, de certa forma, mas assim, o que me incomoda mais é essa parte operacional. Assim, me incomoda assim de não conseguir fazer isso, de não dar conta de fazer isso e assim isso nem deveria, nem faz parte do escopo do meu trabalho, tá? Sim. Mas eu acho que Research Ops, sim, eu acho que vem muito para centralizar ou fornecer informação ou dar o ferramental. Mas eu acho que se o Research Ops não se propor a resolver essa parte, a parte burocrática, a parte mais operacional, fica solto, sabe? E eu não tô falando que isso é no Itaú necessariamente, eu tô falando como o Research Ops como estratégia, tá? A gente que tá envolvido, a gente sabe, né, o Isa, assim, o quanto que essa nomenclatura, né, essa frente tem crescido e tem muita dor. Tem muita coisa acontecendo, e assim, não é só quem trabalha com UX, é quem trabalha como pesquisa, soluções de pesquisa como um todo, seja consultoria, seja in-house, enfim. Mas eu acho que essa parte operacional de pesquisa, a gente sempre soube o quanto que isso é desgastante. Então, assim, quem faz recrutamento sabe o quanto que isso é desafiador, o tanto que é difícil controlar base, levar não, controlar cliente, receber cliente, dar incentivo, assinatura, isso é uma coisa tão importante e tão operacional que precisa de uma estrutura, precisa de uma operação, precisa de um modelo, precisa que alguém centralize. Então, assim, legal, Research Ops vem para resolver uma série de coisas, mas a minha maior dor é essa. E quando eu falo de Research Ops, eu acho que é uma equipe que, sim, precisa centralizar e capacitar e dar o ferramental para todo mundo, principalmente quem não tem acesso à pesquisa, mas precisa ter esse rigor de estar em cima da parte operacional, que é a maior dor, é o que todo mundo precisa, que é o acesso ao cliente, e criar essas formas de ter acesso ao cliente, obedecendo regras de descanso, sei lá, perfeito, toda essa parte de contratual. Então, assim, essa sempre foi minha maior dor, e eu sempre acreditei que o Research Ops vem para ajudar nisso. Não, é muito bom te ouvir, porque a gente sente que faz sentido alguns questionamentos, algumas coisas, né? Então, é isso que você está falando, assim, a questão da operação, né? Porque a pesquisa, a gente tem uma coisa tênue para trabalhar, porque assim, principalmente no nosso ambiente de produto, né, de que as coisas acontecem muito rápido, a gente precisa fazer com que a informação ela ajude a minimizar incertezas dentro de uma sprint, né, dentro de um tempo que muitas vezes é um tempo pequeno. Ao mesmo tempo, a pesquisa, ela tem, né, aquelas etapas clássicas, né, que você precisa primeiro entender qual que é o problema a ser resolvido, né, e por que a gente precisa resolver, como que a gente vai resolver. Que é a parte legal, né? Que é a parte legal, eu adoro essa parte, e também gosto muito da parte seguida, que é a de planejamento, né? Como que você vai conseguir os outputs necessários, né? O que você vai usar? Quais são as metas? E que é um momento de muita criatividade. E aí você tem que recrutar, e você recruta, você faz e você analisa. Agora, e ao mesmo tempo que isso é uma super operação, o interessante é que eu noto que muitas vezes a modelagem do problema, ela vai se dando inclusive na etapa da operação. Então, por exemplo, o problema, muitas vezes eu entendo melhor ele quando eu estou recrutando. Só que ao mesmo tempo é muito desafiador eu estar pensando qual que é o problema, tocando vários projetos e também fazendo a operação. Então, eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, ela é muito importante para o que vem aí, porque a gente está passando no mercado e para o que vem aí. Porque eu acho que muito do que a gente está conversando aqui, ela tem um ponto central que eu acho que é escalar.
né? Perfeito. Eu acho que as empresas precisam escalar pesquisa, e para escalar pesquisa, assim como já foi necessário escalar desenvolvimento, né? Porque veio DevOps, né? Aí veio também DesignOps, e agora a gente está vendo essa questão de ResearchOps. E tem essa questão do escalar. E, ao mesmo tempo, entra em coisas que você falou muito, que é até um gancho que eu vou colocar aqui, que eu sei que você usa também no Twitter. Eu vi um tweet da Erica Hall esses dias que eu achei muito legal. Ela fala que ela acha que essa discussão sobre o Research Ops ela é confusa, porque não há como escalar a prática de pesquisa antes da gente socializar os princípios. Como assim socializar os princípios? Adoro. No sentido de cristalizar, de criar um mindset, né? Assim, como que você vai escalar a pesquisa se não há um mindset, uma cultura sobre o que é a pesquisa? Porque aí entra num outro ponto polêmico, que é aquilo, né? Vou até colocar em inglês já, pegando do Twitter tudo que eu leio lá, mas que é assim, bad research versus no research. O que é melhor? Não fazer pesquisa ou fazer pesquisa errada? E qual que é o meio termo disso, né? Então, eu acho que tudo isso que a gente está vivendo e conversando tem muito a ver com isso. Não, e eu vou puxar outro gancho ainda, que nem tem a ver com Research Ops, que é a polêmica do Jared Spool dos 5 usuários. Você viu isso, né? Vi e acho fantástica essa polêmica. Não, e assim, pra quem não viu, quem não tá no Twitter, entre no Twitter, tá, gente? O Twitter é incrível para vocês que estão interessados em aprender mais sobre UX Research. O Jared Spool tweetou há um tempo atrás, uma bíblia gigantesco falando por que ele acha que esse mito de 5 a 8 usuários é um mito. Tá? Porque aí ele vem e coloca um monte de referências e tal. E aí eu não sei, acho que até você retweetou, Isa. Sim. Alguém falou assim, não, mas beleza, 5 é maior do que 0, certo? Vamos lá, é melhor 5 do que nenhum. Então, realmente é um problema a gente usar esse número como se fosse uma coisa mágica? Mas a gente está saindo de um contexto em que era 0, não se fazia. Assim, um contexto já tem um tempo, né? Eu acho que essa cultura de teste ou até de pesquisa, isso é uma coisa que já está pacificado. Muitas empresas fazem, já se sabe o valor de pesquisa, tanto de usabilidade quanto, sei lá, de exploratória, contextual. Isso eu acho que as empresas entendem, mas eu super concordo com você. Do que adianta escalar se a gente não tem um mindset não só da importância, mas da complexidade? E aqui entra a questão do rigor técnico, porque beleza, vamos escalar, então vamos fazer com que todo mundo entenda de pesquisa, tá? Isso realmente vai ser útil? Todo mundo precisa aprender a fazer pesquisa? O quanto que a gente está prejudicando a questão do rigor técnico e do skill, porque para você poder ter esse grande rigor e escalar user research na sua empresa, não é só você falar como se faz, né? Eu acredito que existem três grandes domínios necessários para esse skill, tá? Primeiro, o domínio das linguagens. Esse domínio das linguagens, eu li num texto do Caio Casseb, que ele escreveu no Twitter, falando sobre... ele escreveu lá, depois posso passar o link, mas é a linguagem do usuário. Então, assim, qual que é o usuário? Quem é o seu usuário? Quais são as dores dele? Né? Todo assim, o contexto do que ele está fazendo, quais são as referências, tudo mais. Tem a linguagem do tema, tá? Aqui é muita linguagem do produto. Então, assim, o que você tá... Qual que é o grande histórico desse produto? De onde veio? Quem está fazendo esse produto? Quem são os seus players em termos de benchmark? Quais são as métricas de sucesso que vocês estão considerando internamente? Então, você dominar a linguagem do produto. E, por fim, você ter a linguagem da sua equipe. Tá? Porque a gente fala-se muito de usuário,
conversar com o usuário, entender a dor do usuário. Isso é tudo muito legal, muito bonito, mas você precisa ter o mesmo empenho e o mesmo esforço para entender a sua equipe, sua própria equipe. Principalmente quando a gente fala de ágil, a gente tem uma equipe de multidisciplinar que tem diferentes entendimentos, que interpretam problemas de cliente de diferentes formas, o problema de produto, enfim. Então, assim, qual que é a motivação do seu demandante, do seu product owner, né? Qual que é a real motivação? Quais são as expectativas, né? Quais são as referências da sua equipe? Tem algum trauma? Porque às vezes a gente pega uns projetos que já estão, que o pessoal está traumatizado, já aconteceu muita coisa, um histórico muito pesado, já foram várias tentativas. Então, assim, o que é a sua equipe? Qual que é a linguagem da sua equipe, do seu stakeholder interno, com relação a esse problema de pesquisa? Então, assim, aqui eu estou falando do domínio de linguagem, que passa por três coisas. A linguagem do usuário, a linguagem do tema, que é do produto, e a linguagem da sua equipe. Aí, beleza. Você tem, então, o domínio, aqui voltando, você tem o domínio das lentes. Aqui as lentes, eu gosto de falar que são as lentes das metodologias que você usa, da zona de influência que você tem. Então, por exemplo, as metodologias que você usa são as metodologias assim, as tradicionais de pesquisa, teste de usabilidade, shadowing, enfim, teste de conceito, cart sorting. Então, assim, aqui são as lentes da metodologia que você precisa utilizar para determinado desafio. Além da metodologia, você tem que ter o domínio das suas fontes de informação. Uhum. Então, às vezes, você tem, sei lá, uma fonte de informação que é os números da sua squad, tá? Você tem acesso a um monte de métricas e tal, você precisa dominar essa linguagem, você precisa dominar como que funcionam métricas, como que é o acompanhamento, de quanto em quanto tempo que sai esse número. Então, você precisa ter esse domínio, então, de fontes de informação, tá? Uhum. E você precisa ter o domínio, ou você precisa entender qual que é a sua zona de influência, até onde você vai chegar com sua pesquisa, né? Porque às vezes você resolve, você entrega uma pesquisa e você vai influenciar só a sua squad, você vai influenciar só a sua equipe. Mas você precisa expandir esse conhecimento e escalar o conhecimento de pesquisa para você poder influenciar outras pessoas, você poder influenciar talvez a própria estratégia da empresa. Então, assim, como que você pode expandir a sua zona de influência, né? Então, assim, essas são as 3 lentes que eu gosto de colocar. E aqui 3 eu uso em tudo, tá? Assim, nesse material que eu montei, é engraçado que sempre saiu esse número e eu não sei porquê. Eu acho que é o destino. É muito legal ouvir isso e principalmente saber que você está fazendo esse trabalho de catequizar, esse trabalho de socializar os princípios, de criar esse contexto para qual as pessoas saibam relativizar o que a gente ouve de que é certo e o que é errado é número. Então, vou voltar para comentar esse tweet, né, que você estava falando da polêmica de fazer pesquisa com 5 pessoas é errado, é certo. E o que eu achei mais interessante, e que inclusive eu retuitei e comentei, é que assim, isso é o que eu ando pensando muito, que é assim, a gente muitas vezes pega alguns conceitos, né, que podem até fazer muito sentido para quem trabalha fora, quem trabalha na Europa, nos Estados Unidos, e a gente traz para o Brasil e às vezes não faz sentido. Então, essa questão dos 5, eu acho que o grande ponto a gente tem lá o estudo, né, de que se a gente tem comprovado lá, né, pelo Nielsen, de que se você você faz um teste com 5 pessoas, você chega até 80% do problema. Isso é um dado porque você vai começar a achar padrões. A pesquisa é isso, você faz a pesquisa para achar padrões ou não achar padrões e entender como que isso se dá. Porém, eu acredito que no nosso mercado que as pessoas começaram a falar e fazer assim, olha, se eu testei com 5 pessoas, é o que representa a minha base. E não é. E é isso que ele fala. O Gerald Poole, ele fala
ele fala isso, né? De que, por isso que eu gostei tanto, de que não faz sentido a gente falar que essas 5 pessoas representam a sua base toda. E aí, trazendo para o Brasil, principalmente se você tem um país no qual são diferentes os níveis de uso com a tecnologia, com o telefone, com uma funcionalidade, né? Se você tem na sua amostra uma pessoa de 18 anos e outra de 60, provavelmente vai ser diferente as dores, né? E não é porque você está pegando 5 pessoas que você vai resolver tudo. Só que aí eu acho que o grande lance, que também é o grande lance que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, é saber em como que a gente vai pegar essa informação, esse conhecimento e adequar a nossa realidade. Né? Perfeito. Então, assim, é melhor fazer pesquisa com 5 pessoas do que não fazer? Com certeza, não há dúvidas. Eu acredito muito, inclusive, todo mundo tem que fazer pesquisa, não é só os pesquisadores, eles têm um papel diferente de quem não é pesquisa full-time, mas a gente tem que relativizar, né? E pensar assim, isso não representa toda a minha base. Não, eu concordo super, e eu acho que tem um ponto, assim, que eu acho que é muito de interpretação do método lá atrás, tá? Então, assim, eu acho louvável quando o Nielsen ele estabeleceu essa métrica de 5 usuários, e eu acho que o contexto aqui era muito assim, peraí, não é 5, é 5, depois 5, depois 5, depois 5. Ele nunca falou que era 5 e pronto. É verdade, Exato. Da interação. O grande lance é isso, né? Não, então assim, calma. Ele não falou isso. Eu adoro essa discussão, que é tipo, 5. Fica parecendo assim, né? Ele é uma pessoa, ele criou as heurísticas, esse cara. Tipo assim, dá licença. Então, beleza, Jared Spool, fala o que você quiser. Ele sabe mas o que assim, ele tá falando. Né? Não, é lógico, não, e é uma coisa assim, de novo, naquele contexto fazia sentido, e talvez assim, a cultura é diferente da nossa, e eu acho que sim, a gente precisa reinterpretar isso para a nossa cultura, mas eu acho que a gente tem essa oportunidade de assim, se divertir com isso, sabe? Porque a gente tem que escalar, só que a gente tem um desafio muito grande que é escalar essas metodologias europeias de primeiro mundo para um país que não funciona desse jeito, nem com relação a produto, serviço, mas até cultural. Então, imagina assim, num contexto, sei lá, de banco, de financeiro, que as pessoas não sabem lidar com dinheiro. A organização financeira já é um grande desafio. Então, assim, essa discussão vem muito antes de você ficar se preocupando com 5 usuários, entendeu? Então, assim, desculpa, eu não tenho nem tempo de me referir a essa discussão de rigor técnico de 5 usuários. O meu problema é muito mais embaixo. Então, assim, eu acho que essas provocações são importantes para a gente argumentar internamente, porque essa do Jared Spool é clássica. Já tem muitas pessoas que me perguntam, mas é 5? Falaram que não é mais 5, não sei o quê. Beleza, quer conversar? Vamos conversar, então. Aí, assim, você tem que estar preparado para argumentar. Então, são oportunidades que a gente tem para estudar, para a gente traduzir isso para o nosso contexto de Brasil, e para a gente sempre se colocar na ponta do pé de, assim, São Paulo não é Brasil, nós somos muito grandes, a gente tem problemas econômicos muito sérios, a gente tem uma questão cultural que interfere sim. Então, assim, eu acho que esse dos males o menor, mas eu gosto muito dessa discussão, e eu acho que esse trabalho de escalar, de novo, voltando para essa questão de Research Ops, é muito legal escalar a pesquisa, sim, tal, mas se você não tiver esses domínios, você pode simplificar o que for, tá? Você pode criar a melhor operação, a coisa mais escalável do mundo. Se você não dominar as metodologias com rigor técnico, você não dominar a forma como as linguagens que eu falei, né? Que é a linguagem do cliente, do tema e da sua equipe, dos seus stakeholders. E por fim, você não dominar a arte da comunicação, aqui é a minha maior dor, tá? Vou ser bem sincera. Eu já fiz um projeto há muito tempo atrás, antes do Itaú,
Eu trabalhei num projeto com a Disney durante um tempo, assim, eu fiquei quase 3 anos fazendo campo para eles. E a gente usou um monte de metodologia, a gente fez shadowing, fez grupo focal, etnografia, fizemos um cliente oculto, a gente fez um monte de coisa. E eu produzi um material gigantesco. Imagina, eu escrevi um relatório enorme e era incrível o relatório, eu fiquei num super orgulho. E aí o pessoal lá da Disney falou assim, legal, só que você precisa fazer isso em 15 slides. Eu quis morrer, tipo, 15 slides? Que você tá de brincadeira. Eles falaram, sendo que mais ou menos deixa uns 5 slides para apresentar o projeto, né? Apresentar o desafio, a metodologia. Então, assim, eu tinha 10 slides praticamente. Então, assim, esse desafio da comunicação, que é de storytelling, que é de síntese, que é de você realmente traduzir toda aquela informação da linguagem do pesquisador, do pesquisês, né? Para quem realmente precisa desse material para tomar decisões, que precisa ser impactado com esse material, que precisa conhecer o cliente o suficiente para tomar decisão. Isso, para mim, esse domínio da comunicação, ele precisa estar tão apurado quanto o domínio que você tem sobre as metodologias, que às vezes é o que a gente fica mais preocupado, né? Teste de usabilidade, 5 usuários, blá, blá, blá. Tipo, gente, não adianta. Se você não conseguir traduzir isso e contar essa história para o seu stakeholder, entender o que o seu stakeholder consegue ouvir, o que ele tem tempo de ouvir, qual que é a quantidade ideal de informação para ele tomar decisão, que siga um rigor técnico, não tem pesquisa, não tem necessidade. Então, assim, para mim, esses domínios são muito importantes e vêm muito antes de você escalar. Vem antes do Research Ops. Então, eu falo muito disso e é minha maior, assim, para ser bem sincero, é a minha maior dor. Ter esse domínio de várias coisas, você ser fodão em várias coisas, mas ao mesmo tempo ter a dificuldade de transformar isso em algo que seja de consumo, entendeu? Então, assim... Eu acho que é isso, né? Porque, assim, se a gente pegar qual o papel é diminuir incertezas. No fim das contas, é diminuir a incerteza, não quer saber a história toda, né? A gente tem que ter esse poder de síntese. Oi, gente! E agora um pequeno break para falar de um assunto importante. Vamos investigar a fundo o mercado de UX Research entre os brasileiros com uma pesquisa online. O Movimento X está fazendo uma parceria com a pesquisa Panorama X, que há 5 anos investiga o mercado. Dessa parceria vai nascer uma análise especialmente sobre os profissionais e o mercado de UX Research. Para isso acontecer, a sua contribuição é muito importante. Esse é um mercado novo e é muito importante a gente ter informação. Então, eu quero te convidar para se cadastrar na lista de e-mails que a gente criou exclusivamente para enviar o formulário da pesquisa Panorama X assim que for lançada. Vamos lá, então? Acesse movimentox.com/pesquisax, tudo junto. Repetindo, movimentox.com/pesquisax. A gente também colocou esse cadastro no menu do site. E agora a gente volta para escutar um pouco mais esse papo com a Camila. Agora, vamos voltar um pouco ao que a gente estava falando do Brasil, Camila. O mercado de UX Research hoje ele está aquecido, né? A gente tem diversos eventos, discussões, as vagas estão aumentando muito. Por que você acha que isso está acontecendo? Então, eu acho que isso, assim, a minha hipótese, tá? Eu tenho mais dúvidas do que certezas aqui. A minha hipótese é que as empresas, por um tempo, centralizaram o skill de UX, de pesquisa, no designer, tá? Então, o designer, ele vem para ser, tipo, o que faz tudo, ele faz toda a parte de operacional, de recrutar cliente, ir para a rua, fazer exploratório, fazer card sorting, criar a solução, fazer o teste de usabilidade, subir, acompanhar as métricas. Então, tipo assim, o cara tem que ser um unicórnio. E eu acho que as pessoas começaram a perceber que dos skills,
UX Research, não é que ele é o mais complexo, nada disso, não tem skill mais difícil do que o outro, mas eu acho que é um dos skills que a operacionalização é uma coisa que demanda muito tempo. Então, assim, quando você tem uma pessoa dedicada para UX Research, você está delegando a questão operacional que demanda tempo em uma pessoa que vai conseguir controlar esse tempo. Porque quando eu falo esse negócio de recrutamento, isso para mim é um trauma. É um trauma, assim, não vem do Itaú, vem de muito, muito tempo. Um trauma positivo, tá? Aqui estamos falando de escola. Mas é assim, você ligar para cliente, procurar cliente, agendar, depois você tem que dar descanso para o cliente, você tem que ter a base, tudo isso demanda tempo demais. Isso e para você fazer direito, né? Para você fazer bem feito. Porque você pegar no Facebook, tipo, quem gosta de não sei o quê, quer ganhar um vale presente, chega aí. Isso não é fazer recrutamento, né? Isso não é seguir uma metodologia com rigor técnico. Exato. Nada contra, mas quando a gente está falando de empresas que precisam de um determinado perfil, precisam se aprofundar, você está falando de uma operação que realmente vai te demandar. Então, eu acho que as empresas estão, aos poucos, entendendo que precisa existir um profissional que centraliza isso, porque essa é a parte menos glamurosa de UX, tá? Na minha opinião. Fazer em sketch, fazer no teste de usabilidade, não, sei lá, eu acho que tem o seu glamour e tem a sua parte de ser legal, tá? Mas a parte de recrutamento, de guerrilha, de correr atrás do cliente, que é a nossa grande fonte de informação, tem pouco glamour. Tá? Falei. Quem discordar, me desculpe, mas assim, eu acho que essa parte a questão de não ter glamour faz com que demande muito tempo. Então as empresas entenderam que precisa ter um profissional que centraliza esse skill, mas que centraliza essa operação que demanda tempo, esforço, recurso, rigor técnico, metodologia e domínios do skill, de comunicação, de linguagem e de metodologia. Eu acho que isso que está rolando. Uhum. E o que você acha que vem pela frente, né? O que você acha que a gente pode esperar para os próximos anos de User Research e os principais desafios? Nossa, sério, eu acho que tem muita coisa interessante vindo aí pela frente. Eu acho que, primeiro, essa questão de Atomic Research, de repositório, vai aparecer muita solução disso. Eu acho que vai aparecer alguma forma de automatizar isso, sei lá, de ter alguma inteligência artificial que possa contribuir. Tem até, eu gosto de usar muito o exemplo da Publicis. A Publicis é uma agência de publicidade que tem em muitos países e eles criaram uma inteligência artificial que chama Marcel. É como se fosse o Siri deles, tá? Então eles pegam e falam assim, Marcel, quem já fez algum projeto sobre, sei lá, alimentação saudável? Aí fala, tal pessoa em tal país fez esse projeto, esse é o contato dela, essas foram as principais descobertas, quer marcar uma reunião? Então assim, ele é quase que um Google interno da Publicis. Depois eu posso mandar o link, é incrível, assim, a inteligência artificial, muito, muito legal. Eu acho que a gente está caminhando para algo desse tipo, tá? De centralizar de alguma forma todas essas fontes de informação de pesquisa e todos os pontos de contato de pesquisa para que a gente possa fazer isso de uma forma ainda mais rápida, que é uma evolução do Atomic Research. Então, acho que isso é uma coisa que vai aparecer muito. Essa questão dos 5 usuários, eu acho que ainda também vai dar muito pano para a manga. Eu acho que assim como muitas coisas que o Jared Spool escreve, tem muitas respostas, réplicas e tréplicas, né? Eu não sei se é ele que fala, ele critica muito o negócio do Jobs to be done. Você já viu ele falando do Jobs to be done? Não, essa eu ainda não vi. Nossa, ele mete o pau e tem gente que super acredita e ele não. Então fica essa discussão do Jobs to be done eterna no Twitter. Eu acho que esse negócio dos 5 usuários também vai ser bem interessante e eu gostaria muito que o Nielsen fizesse uma réplica. Tipo, isso é uma coisa que para mim seria incrível se ele pudesse falar, então gente, vamos lá.
deixa eu falar para vocês de onde surgiu isso, nananã. Então, assim, isso é uma coisa que eu gostaria muito de ver. E eu acho, assim, essa questão do Research Ops, eu concordo com isso que você falou, que a Erika Hall falou no Twitter. Que me parece que ainda está numa zona cinzenta, que essa coisa de escalar, não sei se é bem por aí. E eu acho que, assim, e também está misturando muito. Eu estou sentindo isso nos próprios workshops de Research Ops. Existe pesquisa, assim, de uma forma mais ampla, pesquisa de mercado, e a gente está falando de profissionais que trabalham com UX Research. E se a gente não se especializar nisso, a gente vai ficar nessa zona cinzenta de até onde um vai, até onde o outro vai. Então, assim, eu acho que o Research Ops precisa estabelecer quais são as diferenças e precisa ou ajudar um ou ajudar outro. Ou ajuda quem faz pesquisa, tipo pesquisa de mercado, tipo o unicórnio de pesquisa, ou ele faz uma estratégia para ajudar pessoas que estão fazendo UX Research. Eu acho que Research Ops não dá para fazer os dois. Uhum. Enfim, tô sendo polêmica, mas para mim são os próximos passos que eu já tenho ouvido por aí, de tipo assim, não, mas peraí, Research Ops é relacionado a UX ou não? Veja bem, sabe? Então, assim, vamos continuar essa discussão para evoluir, porque realmente eu acho que a gente ainda está numa zona cinzenta que é muito interessante. Eu sou assim, eu me divirto com tudo, né? Sim, é bastante interessante. E que bom que a gente está vivendo isso, né? E se você tivesse que avaliar a maturidade de uma empresa com UX Research, o que você consideraria e por quê? Detalhe, a gente está falando de uma empresa qualquer. Eu acho que primeiro, assim, a simplicidade, tá? Eu acho que as empresas que já têm muita maturidade, já passaram por muita coisa, já passaram por muitas metodologias e conseguem simplificar a informação, seja assim, de framework, de acesso à informação. Então, são empresas que estão em busca da simplicidade. Isso, para mim, fala muito de maturidade, né? Eu acho que outro ponto é essa questão de repositório. Eu acho assim, as empresas que têm essa maturidade em pesquisa, que já passaram por muita coisa, sabem que isso é uma grande dor. Então, com certeza, eu acho que são empresas que estão em busca e valorizam muito o acesso à informação e o acesso rápido à informação. Rápido, assim, às vezes você não precisa de acesso à informação rápido, dependendo de quem vai precisar dessa informação, né? Mas que conseguiram diagnosticar qual é o nível de informação necessário para tomada de decisão rápida, que não precisa sempre estar na cabecinha do caboclo, sei lá onde. Então, assim, como que a gente democratiza o acesso à informação? Então, eu acho que isso é uma questão de maturidade. E deixa eu ver o que mais. Eu tendo, assim, eu gosto muito de teste de usabilidade, tá? E eu acho que teste de usabilidade é uma coisa que, ao mesmo tempo que é uma metodologia relativamente simples, tá? Eu acho que ela é totalmente complexa. Então, assim, eu adoro por causa disso, assim. Parece que é tipo, faz uma meia dúzia de tarefas, vê se o usuário consegue, pega as percepções e beleza. Assim, tem tantas nuances, tem tantas coisas que você poderia medir com isso, desde tempo, quantos cliques, quanto eye tracking. Então, assim, eu acho que as empresas maduras são empresas que investem em teste de usabilidade, mas teste de usabilidade muito bem feito. Teste de usabilidade com rigor técnico, assim, levando em consideração a complexidade que é essa metodologia. Não, tipo assim, vou ali fazer um teste de usabilidade. Não, tipo, gente, teste de usabilidade é osso. Se você entendeu tanto assim, o tanto que Human Computer Interaction realmente tem valor nesse momento, tanto que você tem que entender sobre isso, sobre heurísticas no momento de fazer um teste de usabilidade. Tipo assim, para mim é como se fosse o grande momento de UX. Para mim é o teste de usabilidade. É o grande momento que você vai estar com o cliente,
que você vai pôr à prova uma solução e que você vai ter que usar vários conhecimentos para interpretar por que o usuário conseguiu ou não conseguiu fazer alguma coisa. Porque muitas vezes o usuário ele nem deve, né, justificar por que ele fez uma coisa ou outra. Eu sou muito xiita nesse sentido. Eu acho que teste de usabilidade não deve capturar opinião, tá? Eu sou bem chata nisso. Então, assim, eu acho que empresas maduras são empresas que investem em testes de usabilidade com rigor técnico e, assim, estão cada vez mais se aprimorando nesse skill, dessa técnica, dessa metodologia, porque você pode fazer de um monte de formas, desde remoto, presencial, com moderação, sem moderação, teste escrito, vários tipos de formas de medir. Então, assim, para mim, eu vejo muito por esse lado. Uhum. O que você recomenda para assistir, ler ou ouvir sobre pesquisa? Eu gosto, primeiro assim, sobre pesquisa, claro que tem o Medium, né? Eu acho que o Medium é maravilhoso, tem muita coisa, então eu começaria por aí. Tem um texto da Erika Hall que eu gosto muito, eu acho que são os 9... alguma coisa tipo 9 pontos de pesquisa ou 9 coisas importantes que você precisa saber sobre UX Research. É algo assim, eu sei que tem o número 9, que para mim é um texto que resume super bem não só as dificuldades, mas muito do mindset que é necessário ter. Então pode procurar também esse texto da Erika Hall e muitos outros que ela tem, que eu sou super fã dela. Um livro que eu gosto muito é do Steve Krug, mas não aquele do... Tem um famoso que é aquele vermelhinho, é um outro que chama It's Not Rocket Science, ou It's Not Rocket alguma coisa. Que ele desmistifica um pouco o teste de usabilidade. E ele dá quase que um tutorial de como que você deve fazer um teste de usabilidade. Para mim, ele simplifica até um pouco demais, mas eu acho muito interessante a forma como ele escreve. Aí ele tem o livro, ele coloca alguns links para o site dele, para alguns vídeos de demonstração de teste de usabilidade. E eu acho fascinante. Então, esse é um livro do Steve Krug que eu super recomendo. Uhum. E eu gosto muito, assim, de podcasts, então, assim, escutem o Movimento X, tem muitos episódios legais sobre UX Research. Não, mas sério, eu acho que, assim, podcast, para mim, é uma forma de consumir conteúdo que eu gosto muito. Eu gosto muito de vídeo, áudio, me dou super bem. E, por fim, eu acho que se você está entrando ou na área de UX ou nessa área de UX Research, nesse skill, tem um vídeo que eu acho... 2 vídeos que são muito fascinantes para mim. Primeiro é o vídeo do Power of Tens, que eu acho que até você falou no Twitter esses dias. Foi você que falou desse do Power of Tens? Não, acho que é não. É um vídeo que o Eames fez, o designer Eames fez há um tempo atrás, que ele fala sobre a ótica, sobre a ótica do poder dos 10, de você ter uma visão de 10 em 10 metros ou quilômetros, não sei, e como que a sua ótica vai mudando de acordo com a distância. Isso, para mim, tem tudo a ver com UX Research. Quanto mais passos para trás você vai dando, mais distante você fica do problema e uma perspectiva totalmente diferente você vai ter. Então, assim, eu acho que essa analogia é muito interessante e esse vídeo, para mim, é incrível. Depois posso mandar o link para vocês. Para mim, assim, uma viagem na maionese, uma piração, mas que, assim, tem tudo a ver com o que a gente faz. E, por fim, tem um vídeo que eu gosto muito de como que foi o processo de trabalho da galera da Microsoft que fez o Office 2007. Chama The Story of the Ribbon. É um vídeo longo, tá? Acho que são mais de 100 minutos de vídeo, é uma palestra grande, assim, mas, assim, eu acho incrível, porque ele conta, assim, desde os maiores pepinos que eles tiveram que lidar, a complexidade do sistema, nossa, eles se enrolaram
tanto naquele Office, gente. Eles fizeram cada coisa bizarra e, tipo, beleza, a gente criou um monstro aqui. Como que a gente simplifica esse negócio agora? Então, assim, eu acho assim, o vídeo pra mim ao mesmo tempo que é super legal no ponto de vista de conhecimento, pra mim é uma comédia. Então eu também posso deixar esse link, chama The Story of the Ribbon. Vale a pena assistir até o fim, tá, gente? Legal. Tô curiosa, não assisti ainda e quero assistir. E para fechar, você quer fazer alguma pergunta para mim? Ou quer falar alguma coisa que eu não tenha perguntado? Não, o que eu queria te perguntar é um pouquinho da sua percepção dessa questão do mercado. Eu sei que você é uma pessoa assim, super ativa, conhece muita gente. Então, essa pergunta que você me fez sobre o futuro do mercado, um pouco do que vem aí, eu queria voltar essa pergunta para você, que eu fiquei curiosa. Eu compactuo muito, assim, eu compartilho muito do seu ponto de vista. Eu acho que a gestão e organização da informação, ela é um problema que já tem muito tempo, né, que isso está sendo dito, principalmente com a quantidade enorme de dados que a gente gera hoje, né, seja de dados de uso, seja coletando, e ao mesmo tempo que a gente gera muito dado, a gente tem o desafio de separar o sinal e o ruído. O que fica disso pra gente, né? E outro dia eu estava assistindo um documentário que eu recomendo fortemente, que é o Privacidade Hackeada. Você assistiu? Não vi ainda. É legal? Muito. Tá no Netflix e é a história sobre como que foi Cambridge Analytica, né? Como que era a atuação e como que isso influenciou na eleição do Trump e tem até resquícios da eleição com o Bolsonaro. Bom, mas o ponto teve uma frase lá que me marcou muito que hoje os dados eles valem mais do que petróleo. Né? E o desafio é a gente saber trabalhar com isso. Então, eu acho que essa questão de gestão e organização da informação, ela é latente, ela está diretamente relacionada ao nosso trabalho, porque eu também acredito que o nosso papel é diminuir incertezas e, para isso, a gente tem que achar uma forma de facilitar com que as pessoas tenham acesso ao que elas estão procurando de respostas e também, que é um grande desafio, achar as perguntas que devem ser respondidas que ainda nem foram colocadas ali na mesa. Perfeito. Muito legal. Então, eu acho realmente que essa questão de gestão e organização da informação. E eu também ouvi outra coisa muito legal, eu gosto muito do podcast do Steve Portugal, que chama Dollars to Donuts, e aí ele estava conversando com o Tomer Sharon, e aí eles estavam falando de gestão da informação, e aí ele falou assim, porque eu ouvi uma das pessoas da NASA falando que a melhor forma de escalar, de socializar, não de escalar, de socializar os dados é chamar para um almoço. Né? Porque aí o Thomas fala assim, não, mas isso não é escalável, né? E é exatamente isso, é aquele linear, sabe? O quanto que a gente cria, às vezes, um processo frio, que é assim, olha, entra, tá aqui, o repositório tá aqui, você vai procurar por tags, essas tags vão estar classificadas dessa forma e tal, e aquela coisa de como que a gente vai fazer transformar aquela informação, né? Então... Maravilhoso, é isso mesmo. Eu acho que é muito dessa questão, assim, da gente também não robotizar o processo, sabe? E isso e por isso que eu acho que essa questão de você dominar a linguagem do seu stakeholder interno e dominar a forma como você se comunica com ele, isso é tudo. E eu acho, assim, foi o exemplo que a gente estava falando lá no início sobre essa questão da Renata construir as personas conforme dados vivos, e isso só é graças a um relacionamento que precisa ser criado internamente. E isso é muito importante. Então, assim, ninguém trabalha sozinho, principalmente UX, principalmente. E pesquisa é uma coisa assim, precisa de plateia. Pesquisa precisa de gente participando, porque você tem viés. E você tem você não pode transformar isso num processo frio. Tem que ser uma coisa que tem o calor da equipe, o calor da Kombi, né? E aí, então, eu vou ter que te fazer a última pergunta mesmo agora, que é uma coisa que eu tô pensando muito, que assim, a questão do viés, né? A gente sabe que existe, pegando você como exemplo, a Camila pesquisadora, existe a Camila pessoa, com suas crenças, com seus valores, com a sua forma de ver o mundo.
e que o trabalho de pesquisa ele também está muito relacionado com o nosso bem-estar, né? Perfeito. Como que há alguma forma da gente não enviesar, da gente não deixar que o momento, a forma como a gente está, não influencie na nossa visão sobre ver as coisas, sobre aquele momento ali da entrevista? Eu tenho dicas legais para entrevista em profundidade e para guerrilha, tá? Porque eu acho que a minha maior dica para viés é o seguinte: a pausa do silêncio, tá? E isso na verdade, isso é uma técnica de pesquisador como um todo, tá? Que é quando o cliente fala assim, você pergunta para ele assim, o que você acha de tal experiência? Aí o cliente fala, o cliente monossilábico, eu acho legal, acho bom. Deixa o silêncio estranho. Porque se você começar a perguntar, você vai aplicar o seu viés de pergunta. Deixa o silêncio, deixa essa pausa do silêncio e permita que o cliente conclua, porque assim, se você não falar nada, ele vai ficar tipo, não, então assim, é legal, mas tem suas falhas, né, como por exemplo, blá, 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 blá. Então assim, eu acho que esse viés do silêncio, do tipo assim, não pergunte rápido demais, não aplique perguntas que vão induzir ele para uma resposta que você quer, precisa da paciência da pausa, a paciência do silêncio, mesmo que seja um silêncio estranho, porque assim, as pessoas amam falar sobre elas mesmas. Deixa o silêncio dar espaço para as pessoas falarem sobre elas mesmas e para que o seu viés fique de lado. Então, assim, essa é a dica com mais síntese que eu consigo. Camila, eu tomei mais de 1 hora do seu tempo, esse papo foi super rico, se pudesse a gente ficava aqui por mais muitas horas, eu acho muito legal a forma como você encara a pesquisa, como você trabalha, eu aprendi muito e eu tenho certeza que quem escutar vai aprender muito também. Legal, obrigado pelo convite, adorei participar, parabéns pelo trabalho, eu acho que é assim, super louvável, eu sei que demanda muito do seu tempo, mas eu sei que é de grande valor para a comunidade de UX. Muito obrigada, Camila. Obrigada eu. Estamos chegando ao fim deste episódio e eu espero que você tenha gostado. Essa edição teve o patrocínio da Hotmart, pioneira e líder na América Latina na venda de produtos digitais e atua nas áreas de educação à distância, marketing digital e fintech. Está em amplo crescimento internacional e o desafio de desenvolver produtos globais. E a boa notícia é que tem várias vagas para os times de design e de desenvolvimento. Se você é designer de produto ou desenvolvedor com habilidades em UX, pesquisa ou interface, mora em Belo Horizonte, minha cidade do coração, ou topa viver em terras mineiras, pode se cadastrar no banco de talentos pelo link bit.ly/vagas da Hotmart. Esse é o último episódio desse ano, vamos entrar de férias e voltamos com mais uma temporada em 2020. Enquanto a gente está de férias, vocês podem aproveitar para ouvir todos os episódios anteriores. Recebemos um feedback e liberamos o download de todos os 25 episódios do Movimento X. Obrigada por ouvir até aqui e até já!